Força, galerinha. Força que falta pouco, meus queridos. Cara, olha só. Uma das coisas que é muito corriqueira de se perguntar no NHS, sobre NHS, muito além do que aquelas coisas que eu te apresentei de exemplo na aula anterior, que é dar essa equação e te pedir dados dela, é perguntar qual é o período, qual é a frequência do sistema massa-mola. E aí ele te dá a massa da coisa e te dá a constante elástica da mola. E não fornece nada mais, quer saber qual é o período dessa encrenca. O vestibular pode até fornecer a fórmula para a gente simplesmente aplicar, que vai ser fantástico. Porém, não custa a gente saber por que a fórmula que apareceu na apostila é honesta, é verdadeira. Nós vimos que esse sistema massa-mola apresenta posição, velocidade e aceleração que podem ser calculadas por essas fórmulas. A de amplitude, ômega, pulsação. Eu tinha escrito θ0 quando eu disse para vocês. Agora, sem querer, eu coloquei φ0. Mudei um pouquinho a letra, né? Porque o θ é desse jeito, né? E o φ é desse jeito, ó. Não muda nada, cara. Continua sendo a fase inicial. Pode aparecer no vestibular como θ, no outro como φ. Não é obrigatório que as letras sejam idênticas em todo, né, para todo sujeito que escreve um livro de física. Como é que eu vou descobrir quanto tempo demora para esse sistema ir e vir se eu só conheço a mola e a constante elástica? Primeiro, eu desenhei esse sistema massa-mola com a massa na posição extrema, né? Concordas que nesse momento a mola está esticada ao máximo? Nós sabemos que a fórmula matemática que nos permite calcular a força que a mola faz é a lei de Hooke. Era F igual a K vezes X. Se eu estiver escrevendo a força que é aplicada sobre a mola, está correta a fórmula. Se eu estico a mola para a direita, é porque eu puxei ela para a direita. Mas se eu quiser escrever a força que a mola faz em alguém, tem que aparecer o menos ali. Tu concorda que quando eu puxo a mola para a direita, ela me puxa para a esquerda? Essa é a lei de Hooke, que calcula a força que a mola faz em alguém, não que alguém faz na mola. Porque quando eu puxo a mola para cá, ela me puxa para lá. Certo? Eu lembro que uma vez eu perdi quase uma aula toda para tentar provar para o aluno aquele menos ali. Isso era no primeiro ano do ensino médio. 2 anos depois ele estava no terceirão. Ele estava lá sentado, eu lembrava daquele dia fatídico que eu perdi 20 minutos da aula para tentar explicar o menos para ele. Expliquei a lei de Hooke de novo e comentei, ó, entre vocês está um que há 2 anos atrás não entendeu essa matéria. Alguém lembra quem é? Ninguém se manifestou. Aí eu falei, cara, tu lembra no primeiro ano dessa aula? Ele, tu entendeu? Tu vê que legal, né, cara? Uma dúvida que o cérebro dele tinha 2 anos antes foi tão bem resolvida que ele até esqueceu que ele teve a porra da dúvida. Acontecia muito isso comigo. Eu anotava uma dúvida assim na apostila, sabe, gigante. Ah, dúvida, uma seta. Eu, pá, nunca vou conseguir entender isso. Aí passava um tempo, eu ia lá, eu não lembrava qual era a dúvida. Tava tão bem resolvida a dúvida que, como é que eu vou ter dúvida nessa merda? Não tem que ter dúvida. O cérebro humano é incrível, cara. Ele entende a coisa quando ele se esforça para entender. Nada demais, né? Aquele menos, por quê? Porque se eu puxo a mola para a direita, ela me empurra para a esquerda. Tem sentidos opostos, o vetor força e o vetor deformação da mola. Nada demais. Eu tenho o direito de aplicar a segunda lei de Newton nesse corpo, né? Física, meu amor. Quem é a força resultante que atua na caixa quando ela está na posição A? Só tem a mola atuando nela, né? Porque o peso é normal se anula. Essa força resultante é menos K vezes X. Isto é igual a massa vezes. Vocês aceitam que quando a mola estiver nessa posição, o corpo, massa, né, o sistema, estiver nessa posição, tu aceita que essa massa está sofrendo aceleração máxima? Porque se a força é máxima, a aceleração é máxima. E a fórmula da aceleração me diz que a aceleração máxima vai ser isso aqui, né? Porque o cosseno ou é 1 ou é menos 1 nos seus valores extremos, né? Então o valor máximo da aceleração é menos a ômega ao quadrado. Eu tenho o direito de pegar então a fórmula da aceleração e colocar o valor máximo. Mas esse x nesse caso não é o próprio A? É o quanto a mola está esticada e o que eu chamei de A, né? Porque o zero era onde a mola não estava nem esticada, nem comprimida. Eu tenho o direito de colocar no lugar daquele x o A, e menos com menos, mais K vezes A é igual a M vezes A ômega ao quadrado. A amplitude sumiu,
Está multiplicando, passa K sobre M é igual a ômega ao quadrado. Ao quadrado passa para o outro lado, raiz quadrada. Descobrimos como é que se calcula a pulsação do sistema massa-mola. E nós vimos que pulsação vem do movimento circular uniforme. Portanto, se eu quiser calcular o período, é só fazer 2π dividido pela pulsação. E divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Pronto, agora sim dá para entender de onde é que veio a fórmula que a apostila simplesmente colocou lá na página. Página 12, muito obrigado, querida. Página 12 da apostila surgiu essa fórmula, ó. Olha como era delicada a redução dela. Tinha que manjar da lei de Hooke, segunda lei de Newton. Tinha que saber usar a fórmula que também a apostila não trouxe pra gente, da aceleração do NHS. Bem legalzinho. Ah, professor, mas a questão estava pedindo a frequência. Pô, é só tu lembrar que a frequência é o inverso do período. Inverter o 2π fica 1 sobre 2π. E inverter essa raiz fica raiz de K sobre M. Faz sentido, né? Quanto maior é a massa do sistema massa-mola, mais inércia o corpo vai ter. Vai ser mais difícil dele ir e vir. Vai demorar mais para ele ir e vir. E quanto mais poderosa for a mola que eu usar, mais força vai atuar no corpo para ele ir e vir. Então mais veloz vai ser a ida e a vinda. Como um período de frequência um inverso do outro é natural, que na fórmula da frequência a constante elástica é a massa invertendo de posição. Cuidado aí, meus amigos. Quando eu quadruplico a massa do sistema massa-mola, mantendo o resto constante, o período dobra. Não são grandezas diretamente proporcionais. O período é diretamente proporcional à raiz quadrada da massa. Se a massa aumenta 25 vezes, o período aumenta só 5. O período do sistema massa-mola é inversamente proporcional à raiz quadrada da constante elástica. Se a constante elástica aumenta 16 vezes, o período diminui 4 vezes. Fala, não vem tipo aquelas fórmulas lá pronta, né? A UFES que vem. A fórmula da UFES, quando ela trabalhou o sistema NHS, quando cai NHS, ela coloca essas fórmulas pra gente. Mas eu vou te confessar que não é todo vestibular. Tem vestibular que é típico, né? Não colocar as fórmulas. Por isso que é importante o aluno ter um direcionamento para alguns vestibulares, né? Não, eu vou fazer vários, mas ó, aquele eu dei uma olhada no edital, vi com mais carinho, vi as provas dos anos anteriores, para tu entrar no clima do teu vestibular, né? E tem lapsos também, né? O DESC costuma fornecer fórmulas. Teve um ano que não teve formulário. Do nada. Todo mundo se apavorou, mas tu não vai reaplicar o vestibular. Todo mundo se ferrou igual, então tu acontece. Então a gente tem que estar preparado para o pior. Mas eu vou te confessar que a maioria dos vestibulares vai fornecer. Tem vestibular que não tem formulário, mas quando cai uma questão mais apimentada, ele coloca no enunciado um históricozinho, já bota a fórmula no enunciado para ficar bem fresquinho ali, facilitando para o aluno. Para matar essa parte de NHS, vale a pena a gente dar uma olhada no pêndulo simples. Pêndulo simples. Então eu tenho lá um objeto pendurado num barbante de comprimento L e este objeto vai começar a oscilar, passando por um ponto de equilíbrio que a gente chama de ponto zero, e ele vai até o ponto A de um lado e do outro. Lembrem-se que este ângulo aqui tem que ser um ângulo bem pequeno. As forças que atuam nesse objeto é o peso e a tração do fio. O peso atua sempre verticalmente para baixo. Aquele ângulo alfa entre o barbante e a vertical, ele está presente aqui, ó. Eu poderia decompor o peso em PY, que é a força que vai ser combatida pela tração do barbante, e aí vai ter uma força restauradora, Px. Essa força Px é que vai fazer o objeto voltar para a posição, na direção da posição zero. Só que aí por inércia, né, ele acaba indo até a posição extrema, no sentido oposto. Como é que se calcula aquele Px? Aquele Px é P vezes sem ângulo, né, seno de alfa. É o peso
vezes o seno de alfa. O que é peso? M vezes G vezes seno de alfa. Se eu quiser aplicar a segunda lei de Newton naquele corpo, eu tenho a chance, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante atuando na esfera, quando ela está lá no ponto extremo? É o Px. Isso é igual a massa vezes aceleração. Esse Px é m vezes g vezes seno de alfa. Isso é igual a massa vezes aceleração. Mas quem é seno de alfa? Vamos supor que isso aqui é um triângulo retângulo. O seno de alfa é o cateto sobre... Se aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu poderia dizer que o seno de alfa é o cateto oposto, que eu estou chamando de A, que é a amplitude, sobre a hipotenusa, que é o L. Eu posso substituir o seno de alfa por amplitude do movimento sobre L. E nós vimos que a aceleração no movimento harmônico simples tem um valor máximo em módulo A ômega ao quadrado. A ômega ao quadrado. Em módulo. Eu posso cortar a amplitude de um lado e do outro, eu posso cortar a massa de um lado e do outro, e o ao quadrado passa para o outro lado, raiz quadrada. Agora que eu achei a pulsação do pêndulo simples, eu posso dizer que a frequência é isso dividido por 2π. E posso dizer que o período é o inverso da frequência, 2π que multiplica raiz de L sobre G. Da mesma maneira que eu fiz para o sistema massa-mola, eu te convido a raciocinar comigo sobre o pêndulo simples. Atenção na pergunta. Se eu aumento em 100 vezes o comprimento do pêndulo, o que acontece com o período? Aumenta 10 vezes. Grandezas diretamente proporcionais? Não. O período é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento. Se a gravidade diminui 4 vezes, o que acontece com o período de oscilação? Aumenta 2. O período é inversamente proporcional à raiz quadrada da gravidade. A massa do objeto pendurado interfere no fenômeno? Não. Não importa se é 1 tonelada ou 1 grama. Isso é anti-intuitivo, né? As pessoas tendem a acreditar que a massa pode influenciar. Lembrem-se, corpos, independente de suas massas, caem com a mesma aceleração. No PF caiu uma vez conteúdo, falava assim, que ele tinha um comprimento de 100 centímetros e um período de 6 segundos. Para ele ter um período de 3, quantos centímetros ele deveria ter? Legal. Um comprimento de 6 centímetros gerava um período de 6 segundos. Ele queria um período de... Um comprimento de 100 centímetros. Ele queria um período de... Para dividir pela metade o período, eu tenho que dividir por 4 o comprimento, né? Concorda comigo? Beleza? Dividir por 4 dá 25 centímetros. Concorda comigo? Beleza? Eu vou te confessar, cara, eu me sinto mal quando isso acontece. O aluno fez vestibular num dia, no outro eu dou uma aula que mata uma questão. Só que não tem que fazer, gente. Não tem que fazer. Se vai ter um cronograma, alguma coisa vai ficar pro final, né? É melhor que fique pro final essas coisas que caem menos, digamos assim, né? Do que as partes que certamente cairão. Mas é lamentável realmente quando a gente bate na trave dessa maneira. Fala. Por que a distância do pêndulo simples aumenta 4 vezes a amplitude? Repete a pergunta. Por que a distância do pêndulo simples aumenta 4 vezes a amplitude? Tá, deixa eu ver. A amplitude é essa distância do ponto zero até o ponto máximo, né? Que ele vai e vem. Se eu mudar esse L, aumentando esse L, é natural que a amplitude aumente também, né? Certo? Mas tu vê que na fórmula que a gente desenvolveu não aparece o A. O A não aparece, né? Isso é uma coisa que é anti-intuitiva. Se eu botar um pêndulo simples para oscilar com 1 centímetro, digamos, para um lado ou para o outro, ou com 5 centímetros para um lado e para o outro, se esse ângulo de oscilação for pequeno, não vai interferir no tempo.
Ou seja, a amplitude do movimento não interfere no tempo que ele demora para ir e vir. Por isso que existe o relógio de pêndulo, aquele relógio antigo, né, que tem um pêndulo oscilando. Porque o oscilar daquele pêndulo marca a passagem do tempo de maneira precisa, independentemente de o pêndulo estar oscilando um pouco mais ou um pouco menos. O tempo de ir e vir não muda. Claro que se eu pegar o pêndulo do relógio e fazer isso aqui, ó, aí sim, aí o relógio vai atrasar. Por isso que tu nunca vai ver um relógio de pêndulo que tem um pêndulo que parece mais uma marca Viking do parque de diversão. Não. Pêndulo simples, a oscilação é pequenininha. Sacou? Ou seja, na fórmula não existe relação entre o L e o A. Porque quem vai definir o A sou eu. Eu pego meu pêndulo e boto ele para oscilar pouco ou boto ele para oscilar mais. E desde que essa amplitude não seja gigante, a amplitude não vai interferir no período. E o L, o comprimento do pêndulo e a amplitude não vão interferir. Mas eu acho que entendi o que eu quis dizer. Por que quando eu aumento esse cara 16 vezes, por que esse cai 4? Ou, desculpa, aumenta 4. Por que quando esse cara diminui 16 vezes, esse diminui 4? Por que apareceu a raiz quadrada ali, né? Seria então a pergunta, né? E a explicação é porque a aceleração do fenômeno depende da pulsação elevada ao quadrado, né? Aqui está a culpada disso está acontecendo, ó. Então, a culpada disso está acontecendo é a dedução da fórmula da aceleração. Se aquele ao quadrado não tivesse aparecido ali, seria uma relação diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E não é, né? Pela fórmula que nós deduzimos, que aqui está, aonde? Aqui está ela, o L, para que o período seja dividido por 2, lá dentro eu vou ter que dividir por 4, porque a raiz de 4 é 2. E 100 dividido por 4, 25. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Às vezes eu tenho essa dificuldade de interpretar a pergunta que o aluno me fez. Mas, né, não sei se era exatamente essa a tua pergunta. Se não foi, faz de novo que nós vamos chegar lá. Fala. Pois é. Eu poderia dizer que para lá é positivo, né? E para a esquerda é negativo, certo? Beleza? Para não ter que definir sinais, eu fiz em módulo. Se eu defino os sinais, como esse cara foi para a esquerda, eu poderia dizer que a posição dele é negativa. Certo? Mas a aceleração seria positiva, porque está apontando para a direita, né? Assim como a força resultante também aponta para a direita. Então, nessa equação que é vetorial, a força aponta para a direita é positiva e a aceleração aponta para a direita também é positiva. Então, aquele menos seria honesto no referencial que a gente adotou para o sistema massa-mola. Para esse novo sistema, o referencial não ficou legal, certo? Então, eu preferi simplesmente, para não carregar aquele sinal negativo, que nesse momento não seria verdadeiro, eu simplesmente pensei em módulo, para não ter que alertar para esse detalhe do sinal. Já que tu me chamou a atenção para isso, vale a pena a gente perceber que tanto o vetor força quanto o vetor aceleração vão apontar para o mesmo lado, que eu selecionei como positivo. Então, era natural que esse cara tivesse um resultado positivo, assim como o lado esquerdo tivesse um resultado positivo. Por isso que colocar o menos ali, né, não seria verossímil, não seria verdadeiro. Legal. Eu poderia ter feito a análise aqui do lado direito, né, como eu fiz com o sistema massa-mola, né? Aí fecharia, né? O vetor força seria para a esquerda, eu colocaria o menos aqui, e na fórmula apareceria o menos naturalmente, eu não teria que justificar pelo módulo, né? Legal a tua colocação. Galera, se tu for analisar, nós fomos até bem além do que a apostila foi, só que não basta. A gente tem agora que fazer exercício, tirar bastante dúvida, para fixar na nossa mente essa quantidade grotesca de exercícios. Fica à vontade, meu querido. A força restauradora é o contrário da força elástica. Na verdade, assim, ó, no sistema massa-mola, a força restauradora é a força elástica. Restauradora porque ela restaura a posição original do corpo. E no pêndulo simples, a força restauradora é a força gravitacional, só a componente horizontal dela, a componente Px dela. Então, na verdade, no sistema massa-mola, a força restauradora era elástica, no pêndulo simples, a força restauradora é a gravitacional.
certo?